Salve enxadristas, tudo bem? Vamos hoje estudar uma cilada contra a sólida defesa Caro-Kann. Vamos ver esta cilada através da variante dos dois cavalos. Se você quer evitar muitos estudos das variantes principais da Caro-Kann, vale a pena prestar atenção na variante dos dois cavalos e empregá-la nas suas partidas contra a Caro-Kann. O grande Bob Fischer tinha a variante dos dois cavalos dentro do seu repertório frente a Caro-Kann. Vamos ver hoje uma cilada, obviamente dentro de posições que podem surgir outras oportunidades para o jogador de brancas, mas vale a pena ver o que vou mostrar a vocês, pois eu já venci várias partidas online e presenciais fazendo uso desta cilada contra jogadores que estavam iniciando seus estudos na Caro-Kann e também contra jogadores mais experientes que costumam estudar apenas as variantes principais contra esta defesa. Então vamos prestar atenção. Primeiro, vamos relembrar a variante, uma das variantes clássicas, cavalo C3 com D4 contra Caro-Kann. E a partir daí, vamos entender o porquê é interessante jogar ou tentar jogar para saber se o adversário está bem preparado esta variação contra Caro-Kann. Vamos aqui agora começar com E4 e temos C6 e vamos começar com a variante clássica D4, D5, cavalo C3. Após cavalo C3, normalmente nós encontramos aqui o lance D toma E4, cavalo toma E4. Temos aqui as opções de cavalo em F6, bastante comum, bastante conhecida, cavalo D7 e bispo em F5. Vamos aqui levar em consideração apenas a manobra bispo em F5. Após bispo em F5, nós temos o cavalo que está em E4 atacado. Jogamos cavalo G3 teórico, temos bispo G6, H4, com a ideia de H5, temos H6, cavalo F3, onde temos a ideia de cavalo E5 e se bispo H7, dama H5, por exemplo, ou bispo em C4 nesta posição. Então, neste caso, as pretas seguiriam com cavalo D7, teríamos H5, bispo H7, bispo em D3, e aí seguiríamos com o teórico bispo captura D3, dama captura D3. E desta posição ainda teríamos vários lances teóricos para seguir. Os jogadores responsáveis pela criação da variante dos dois cavalos pensaram nestas possibilidades e tentaram encontrar uma forma de confundir também aqui o jogador de pretas na variante com bispo F5. Vamos agora voltar à posição e ver esta posição a partir agora da posição surgida da variante dos dois cavalos. Então vamos voltar aqui à posição. Temos E4, vamos lá. Agora temos C6. Seguimos com cavalo C3 ou cavalo F3, D5 e finalmente cavalo C3. Sei que vocês podem responder para mim que existem aqui variantes com D4, bispo em G4, cavalo F6. Sim, temos essas variações. Mas primeiro eu quero que vocês entendam esta, que eu já falei a vocês que fiz uso dela e venci partidas online presenciais utilizando esta variação contra jogadores experientes e inexperientes jogando a Caro-Kann. E aqui, naturalmente, o jogador de Caro-Kann pode jogar D captura E4, pois a posição vai lembrar a clássica, com uma grande diferença. Já temos um cavalo em F3 e não temos um peão em D4. Temos cavalo captura E4 e agora vamos ter o natural bispo F5. A partir daqui, o jogador de preta joga esperando, por exemplo, lances como cavalo G3, D4 futuramente, alcançando a posição que vocês viram anteriormente. Mas vamos ter uma grande diferença agora. Não temos um peão em D4 e vamos ganhar um tempo com isso. Temos o lance cavalo G3, bispo em G6 e agora jogamos H4 e notem que não temos D4. H4, H6 e notem que se é um D4, podemos já lançar o nosso cavalo a casa E5 atacando o bispo. Note que com D4 ainda tínhamos cavalo F3 e nosso adversário respondia com cavalo em D7. E antes tínhamos que jogar H5 atacando o bispo que está em G6. Neste caso não precisamos jogar também H5 e lançamos o nosso cavalo até a casa E5. Nesta posição, os jogadores de defesa Caro-Kann têm uma tendência a manter o bispo no tabuleiro, o bispo de casas brancas, mas aqui contra este cavalo E5, um dos lances naturais seria dama D6, mas geralmente os jogadores que conhecem a cilada que parte dessa posição tendem a jogar dessa forma. Quando não conhece, o lance natural é bispo H7.
Após bispo H7, temos aqui dois lances fortes. Temos dama em F3 e dama em H5. Vamos ver dama H5. A dama chega em H5 pressionando o peão de F7 junto com o cavalo de E5. Notem que a posição já ficou difícil para o jogador de pretas. E esta sequência ocorre naturalmente nas partidas quando o jogador de pretas não conhece a variante. Após dama H5, nós temos aqui, por exemplo, dama em D5, que vai ter como resposta simplesmente bispo em C4, lance muito forte atacando a dama, e com a saída da dama teremos a queda do peão de F7, e temos aqui o esperado na posição G6. Após G6, as brancas podem seguir com dama F3 e bispo em C4. Vamos ficar atentos inicialmente ao lance bispo em C4. Após bispo C4, vocês notam que a dama não deve ser capturada com G toma H5, pois teríamos bispo captura F7, checkmate. Nesta posição, obviamente, as pretas respondem com E6. Após E6, nós temos dama E2. E não se enganem, dama E2 está aguardando uma ameaça na posição. Notem a ação da dama, do bispo e do cavalo nesta posição e a pressão sobre o ponto E6 e a pressão sobre o ponto F7. Se as pretas tentam jogar lances naturais aqui, perderão. Naturais como, por exemplo, dando exemplo, naturais como cavalo D7, teremos cavalo captura F7, rei captura F7, dama captura C6 cheque, rei G7 e dama F7 checkmate. E se voltarmos à posição, também começando com o cavalo de G8, teríamos a mesma ideia, cavalo capturando em F7, rei capturando, dama E6 cheque, rei G7, dama F7, checkmate. Vamos voltar à posição. E aqui, as pretas poderiam tentar, por exemplo, dama em C7, protegendo o ponto F7 com o rei, mas teremos simplesmente para continuar a partida D4. E notem que após D4, nesta posição, o natural cavalo D7 não vai funcionar, devido à mesma ideia de cavalo toma F7. E se, por exemplo, as pretas tentam cavalo F6, poderíamos jogar aqui bispo F4 e vocês vão perceber que as brancas posicionalmente estão melhores nesta posição e guardam a ideia de cavalo capturando G6 com bispo em F4 atacando a dama na posição. Se as pretas tentassem, no lugar de dama C7, o lance dama E7, por exemplo, tendo a ideia de lançar o seu bispo em G7, por exemplo, e proteção dos peões C6 e F7, as brancas poderiam seguir com o natural D4. E notem aqui que se as pretas tentassem o natural cavalo D7, teremos como resposta o lance cavalo captura D7. E acreditem vocês, nesta posição, a melhor manobra é rei captura D7, pois se dama captura D7, teremos dama E5. Notem que agora a dama pressiona a torre e as pretas são forçadas a seguir com F6. Teremos dama captura E6, dama captura E6 e bispo captura E6, com vantagem de um peão e um final superior para o jogador de brancas. Vamos seguir aqui a posição, vamos voltar. Então vocês já perceberam o quão forte pode ser essa sequência contra jogadores que não conhecem a variante. Então nós vimos aqui bispo em C4 e chegamos a esta situação. No lugar do bispo em C4, nós poderíamos jogar aqui, por exemplo, o lance dama em F3. Observem que a dama em F3 está pressionando F7 junto com o cavalo nesta posição. As pretas têm algumas defesas, como cavalo em F6, dama D5 e F6 na posição. Vamos considerar aqui um dos primeiros lances, o lance dama D5. Dama D5 levaria uma derrota rápida com dama captura D5, peão captura D5, CD5 e teríamos bispo B5 cheque. Notem que após bispo B5 cheque, se temos rei D8, vai surgir na posição cavalo captura F7 cheque, com o cavalo pressionando o rei e a torre, ganhando a torre nesta posição. E se temos na posição, obviamente, cavalo C6, simplesmente cavalo captura C6 por parte das brancas, é ganhador aqui também. Então, dama D5 não seria a resposta mais adequada aqui. Teríamos cavalo F6. Após cavalo F6, temos o lance dama B3. Notem que agora temos um ataque duplo de dama contra B7 e dama contra o ponto F7 na posição. O interessante aqui é que as brancas
estão muito bem, mas precisam jogar com cuidado. Por exemplo, as pretas podem tentar aqui tanto o cavalo D5 quanto o dama D5 nesta posição, tentando complicar o jogo, mas as brancas devem seguir com dama captura B7, teríamos dama captura E5 cheque, bispo em E2, e notem que agora as brancas estão ameaçando não só a torre que está em E8, como também dama C8 com cheque mate. As pretas jogam dama A5, com o objetivo de simplesmente deixar a dama, após dama captura 8, presa na casa 8. Mas aqui as brancas jogam um lance muito importante antes da captura da torre, o movimento B4. Temos aqui dama em B6 e dama captura A8, ganhando a torre. A impressão que vocês podem ter é que simplesmente a dama não vai conseguir escapar desta posição que vocês estão vendo aqui no momento, já que temos a possibilidade de cavalo D5 e cavalo em C7, ganhando a dama nesta posição. Mas notem o seguinte aqui, após dama 8C, temos cavalo D5, simplesmente vamos ver aqui o lance B4, C4 nessa posição, perdão. Notem e tentem entender C4. Se agora cavalo C7, teremos simplesmente C5 nesta posição, salvando a dama. Observem que temos a dama preta tendo que segurar o cavalo que está em B8 nesta posição e o peão de A7. Então C5 está garantindo aqui a saída da dama, já que se, por exemplo, dama captura nesta posição B4, teríamos simplesmente dama captura A7. E notem que não teríamos a perda da dama das brancas. Então, vale a pena estudar essa posição? Sim, bastante. Então, voltamos aqui. Teremos dama D5, como vocês viram, e temos aqui também o cavalo D5 nesta posição. Após cavalo D5, podemos seguir com dama capturando B7 também nesta posição. E notem o seguinte aqui. As pretas podem seguir com dama C7. Obviamente, se joga agora dama captura 8, teremos cavalo em B6, por exemplo, e a dama estaria completamente perdida aqui. Mas a resposta simples aqui seria, para a posição, dama captura C7, cavalo captura C7 e bispo C4. Notem que as brancas possuem um peão a mais e melhor posição na partida, ou seja, possuem vantagem. O que essa cilada já nos deixaria, pelo menos, como vocês podem ver, com um peão a mais. Vamos agora voltar à posição e vamos ver mais uma vez aqui. E4, C6, cavalo F3, perdão, D5, cavalo C3, D toma E4, cavalo captura E4, bispo F5, cavalo G3, bispo G6, H4, H6, cavalo E5, bispo em H7. E notem que minha escolha foi dama H5 e falei que o lance, obviamente, dama F3, também é forte na posição, muito embora deem preferência a dama H5. Dama F3, notem que com dama F3, o bispo que está em H7, ele está participando do jogo. Quando jogamos a dama em H5, temos o lance G6 na posição, ele fica completamente fora de jogo. É muito mais interessante para o bispo lutar, por exemplo, com o lance cavalo F6, dama B3, tanto o lance dama D5 ou cavalo D5, com este bispo participando da partida. Então, por isso, recomendo a vocês, não seguirei com as variantes, porque serão bastante semelhantes, mas vocês verão também que as pretas terão boas chances para jogar, vocês podem experimentar, relembrar da variação anterior que mostrei, vendo que vai ocorrer o mesmo nesta situação, mas com as pretas agora tendo o bispo de H7 participando do jogo. Então, a minha indicação para vocês não é o dama F3, e sim o dama H5 antes do dama F3 nesta posição, e vocês vão obter uma posição muito agradável, muito interessante para jogar aqui. Não vou tentar mostrar inúmeras variações que podem surgir, pois o vídeo vai ser um vídeo bastante cansativo para todos vocês. O que posso dizer é que a variante dos dois cavalos merece ser analisada por vocês, jogadores, que podem estar sem uma variante para enfrentar a Caro-Kann. Se for do interesse de todos e se vocês apresentarem e enviarem comentários para o nosso canal, não apenas um, mas vários comentários pedindo continuação de estudos voltados para a branche dos dois cavalos, publicarei aqui outros vídeos com outros estudos voltados para essa variante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham achado interessante essa cilada existente na variante dos cavalos. Espero contar com os likes de vocês para dar apoio ao nosso canal
e também com seus comentários. Irei responder a todos eles. Até o próximo vídeo.